do monopólio um custo social? Vamos ver agora o que essa seção nos reserva. É tentador censurar os monopólios por eles explorarem o público. De fato, os monopólios eles obtêm altos lucros por causa do seu poder de mercado. Então, isso aí é um fato que a gente precisa ter o entendimento. Mas, segundo a análise econômica do monopólio, o lucro da empresa não é por si só necessariamente um problema para a sociedade. O bem-estar em um mercado monopolizado, como em qualquer outro mercado, inclui tanto o bem-estar dos consumidores quanto o dos produtores. Quando um consumidor paga $1 a mais a um produtor por causa de um preço monopolista, sua situação piora em $1 e a do produtor melhora no mesmo montante. Então, essa transferência dos consumidores do bem para os proprietários do monopólio não afeta o excedente total do mercado, a soma dos excedentes do consumidor e do produtor. Em outras palavras, o lucro monopolista por si só não representa uma redução do tamanho do bolo econômico. Representa apenas uma fatia maior que os produtores, para os produtores, e uma fatia menor para os consumidores. A menos que os consumidores sejam, por algum motivo, mais merecedores que os produtores, um julgamento normativo sobre igualdade que está além do domínio da eficiência econômica. Portanto, o lucro do monopólio não é um problema social. Então, ainda que a gente critique o poder do monopólio, e isso é muito natural, principalmente em países mais desiguais, como o Brasil, em que você, digamos, tem uma massa de cidadãos com rendas muito baixas e que, consequentemente, possuem dificuldades para acessar determinados tipos de bens que são controlados por grandes monopolistas, você vai ter a situação de que, quando você pega o benefício do produtor e o benefício do consumidor, em que você percebe o bem-estar ou o custo que existe, o custo social que existe de um lado e de outro, aqui mostra que o lucro do monopólio não é um problema social. Então veja, o problema dos mercados monopolizados surge porque a empresa produz e vende uma quantidade inferior ao nível que maximiza o excedente total. Então o problema dos mercados monopolizados é que a oferta de produtos neste mercado, o quanto ele produz e o quanto ele vende, é menor aquilo que o mercado necessita. Então esse é um problema mesmo. De fato, este é um problema que, por exemplo, muitos governos com suas políticas de antitrust vão fazer as avaliações caso a caso para ver se realmente um monopólio está abusando do seu poder de mercado. O peso morto mede quanto o bolo econômico se reduziu como resultado disso. Essa ineficiência está ligada ao preço elevado do monopólio. Consumidores compram menos unidades quando a empresa eleva o preço para além do custo marginal. Mas tenha em mente que o lucro obtido sobre as unidades que continuarão a ser vendidas, portanto, não é o problema. O problema decorre da ineficiência de produzir e vender menos unidades do produto. Em outras palavras, se o preço elevado do monopólio não desencorajasse a compra do bem por alguns consumidores, elevaria o excedente do produtor exatamente no mesmo montante em que reduziria o excedente do consumidor, deixando o excedente total no mesmo nível que poderia ser atingido por um planejador social benevolente. Entretanto, há aqui uma possível exceção a essa conclusão. Suponhamos que uma empresa monopolista tenha que incorrer em custos adicionais para manter sua posição monopolista. Por exemplo, uma empresa monopolista criada pelo governo precisa contratar lobistas para convencer os legisladores a manter o monopólio. Nesse caso, ela pode usar parte de seus lucros monopolistas para pagar esses custos adicionais. Sendo assim, a perda social do monopólio incluirá tanto esses custos quanto o peso morto resultante de um preço superior ao custo marginal. Ok? Então, isso aqui mostra aí essa questão sobre
ser um custo social. Então, do ponto de vista teórico, é claro que do ponto de vista mais da economia social, a gente tem uma certa resistência à presença dos monopólios, porque de fato eles exercem um enorme poder, principalmente, como eu falei, em países mais pobres, como é o caso do Brasil. É claro que um monopólio na Suíça, enfim, um país com um padrão de renda elevado, os monopólios não se tornam necessariamente um problema, porque a população pode acessar esses recursos. A gente não está falando da Noruega, mas a gente está falando do Brasil, a gente está falando da Argentina, a gente está falando do Uruguai, a gente está falando do Paraguai, do qual você tem uma série de serviços que até surgem pela necessidade da existência do monopólio natural, mas que, consequentemente, você tem um problema do lado da demanda, que é um país com uma renda deprimida, enfim, com uma sociedade muito desigual, e isso levanta uma série de problemas sociais. Mas o lucro do monopólio não vem a ser um problema, porque a gente também tem que pensar, como ficou claro aí, que você também tem os benefícios que isso permite ao produtor e, consequentemente, o quanto isso estimula o produtor a continuar fornecendo os produtos no mercado, mesmo que a gente tenha visto que, em geral, o monopólio fornece uma quantidade inferior à quantidade eficiente